Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós os encarnados e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. Ceifeiros. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Mateus 9,37. O ensinamento aqui não se refere à colheita espiritual dos grandes períodos de renovação do tempo, mas sim à seara de consolações que o Evangelho envolve em si mesmo. Naquela hora, permanecia em torno do Mestre a turba de corações desalentados e errantes, que, segundo a narrativa de Mateus, se assemelhava a rebanho sem pastor. Eram fisionomias acabrunhadas e olhos súplices em penoso abatimento. Foi então que Jesus ergueu o símbolo da seara realmente grande, ladeada, porém, de raros ceifeiros. É que o Evangelho permanece no mundo por bendita messe celestial destinada a enriquecer o espírito humano. Entretanto, a percentagem de criaturas dispostas ao trabalho da ceifa é muito reduzida. A maioria aguarda o trigo beneficiado ou o pão completo para alimentação própria. Raríssimos são aqueles que enfrentam os temporais, o rigor do trabalho e as perigosas surpresas que o esforço de colher reclama do trabalhador devotado e fiel. Em razão disso, a multidão dos desesperados e desiludidos continua passando no mundo em fileira crescente através dos séculos. Os abnegados operários do Cristo prosseguem onerados em virtude de tantos famintos que cercam a seara, sem a precisa coragem de buscarem por si o alimento da vida eterna. E esse quadro persistirá na terra até que os bons consumidores aprendam a ser também bons ceifeiros. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-me os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, para que sejam atendidas as leis que regem o mundo espiritual, e tenha a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja frutificada em nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus.
Boa Muita noite. paz a todos. Então, a gente viu a semana passada que esses irmãos inconsequentes que influenciam as casas espíritas, eles agem com leviandade e com desrespeito. E a gente analisou a primeira parte da definição de desrespeito, que fala a respeito de faltar com respeito em relação ao que é superior, em que a gente ressaltou a desobediência, a insubmissão e o destemor, no sentido de reverência. E foi muito interessante a associação que a gente fez do ponto de vista do comprometimento desses irmãos, porque eles agem do ponto de vista cognitivo com a desobediência, do ponto de vista afetivo com a insubmissão e do ponto de vista da vontade trabalhando justamente o oposto, agindo como revolta. Então você veja que uma entidade dessa, quando desvaloriza aquilo que é superior, que vem para nos trazer luz, o comprometimento dele com o espírito e a sua mente é global. Ele não vai ter nenhuma possível desculpa para dizer que foi desobediente, mas que não tinha comprometimento afetivo, ou que a vontade estava íntegra. Não, ele se compromete por tudo. E por que é importante a gente saber isso? Porque a leviandade, ela é um dos traços dos espíritos imperfeitos que abundam no planeta de provas e expiações. Entenda que no planeta primitivo você tem mais a ignorância com a maldade. No planeta de provas e expiações você tem mais a malícia, que é a pessoa conhecer o que é certo e sentir prazer em fazer errado. São os espíritos levianos. Então, a primeira classe dos espíritos perfeitos são os impuros, depois os levianos, depois os pseudo-sábios, depois os neutros. E a gente tem que entender isso, porque isso ainda faz parte ainda do nosso contexto. E você pode até dizer, mas eu não sou desse jeito hoje. Pode até nem ser. Pode até nem querer ser. Mas entenda que as nossas existências, elas são consociadas e eu estou pagando parcela da dívida. Eu ainda não estou pagando a dívida integral. Então, mais tarde, quando eu desencarnar e que eu for tomar consciência das minhas encarnações passadas, a gente pode ter um susto muito grande, porque fomos nós que construímos a história desse planeta que a gente está vivendo. Fomos nós que recebemos esses 10 mandamentos e desprezamos. Fomos nós que recebemos o Cristo aqui e nesses 2000 anos agimos com leviandade. E eu te digo isso porque não sou eu que estou inventando isso. O próprio Divaldo, e algumas passagens do Chico, e principalmente naqueles livros que eu sempre trouxe para vocês de comunicações espíritas, e que chama Instruções Psicofônicas do Chico e Vozes do Grande Além, ele relata isso em algumas comunicações, mostrando que nós espíritas passamos muito e fomos representantes do período inquisitório. Nós espíritas fomos os grandes que praticaram atos equivocados no tempo do feudalismo. E não pensa que é diferente. Eu acho que uma das mensagens mais bonitas que tem, eu vou realçar isso. A Ione Pereira, antes de publicar o livro Memórias de um Suicida,
ela mesmo depois de reescrever esse livro, através do orientador espiritual dela, que é Leon Denis. O Leon Denis tirou o livro que estava guardado há mais de 20 anos e reescreveu ele, tudo do ponto de vista doutrinário. Ela levou o livro para o Chico e disse: Chico, diz alguma coisa, porque eu ainda acho que estou sendo obsidiado. Chico pegou o livro e disse: olha, eu acho que nos próximos 50 anos vai chegar um livro tão rico e tão verdadeiro quanto esse que está escrito aqui. E por que é que eu estou dizendo isso? É para você reconhecer o valor do livro. Porque o próprio Botelho, que foi quem escreveu esse livro, depois que ele ficou 50 anos no lar de Maria, conheceu todos os departamentos, trabalhou em todos os departamentos, foi revendo todas as vidas dele anterior, passou pelo período inquisitório, que foi o que gerou o conflito dessa cegueira dele. E ele, não satisfeito, foi revendo, até que chegou no tempo que ele encontrou com Cristo. Cristo levando a cruz e ele com o braço aleijado e ainda praguejando Cristo, jogando pedra no cruz. Foi aí que ele dispara. Agora chegou no limite, eu tenho que pagar, porque a dívida é grande. E se você for achar que com você é diferente, não vai ser não. Não vai ser. Nós aqui já mergulhamos muitas vezes na carne e saímos dela. Eu te dou um exemplo da minha casa. Eu tenho um irmão meu que tem seus problemas também, como eu também tenho, todo mundo tem. E nas dificuldades que ele tem, a gente recebe poucas mensagens. Eu nunca recebi mensagem assim direcionada para mim. Mas ele recebeu, entende? Uma orientação que ele é um pouco revoltado. E a orientação que ele recebeu, que foi analisada não só por mim, mas por pessoas que entendem mais do que eu de doutrina espírita, ele foi um dos que adulteraram as escrituras do Evangelho. E a dívida é grande. Não pensa que foi só ele, não, entendeu? Por ser irmão dele, eu acho que eu devia estar junto com ele, empurrando a caneta assim, sabe? Então, essas coisas a gente entenda, porque quando você vê que somos nós os trabalhadores de última hora, como está constando no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, somos nós. Fomos nós que passamos por essas fases todas e a gente desprezou. Entende? Então, nós fomos extremamente desobedientes, insubmissos e não soubemos ter reverência sobre esse Pai amoroso. Eu acho que o espírita precisa ter consciência disso. O espírita que não passou por essa fase são os espíritas missionários, coisas que a gente está muito longe disso. Eu falo para você, o próprio Divaldo, ele não se considera em momento algum alma missionária, mas um espírito muito endividado, entende? E ele tem consciência do que está falando. Então, que a gente compreenda a nossa situação, a nossa realidade, porque existe em nós e isso pulsa através de mensagens subliminares da nossa inconsciência, essa leviandade nossa. Quando você vê no livro Ação e Reação, o Leonel descrevendo para o André Luiz, capital desejo central de cada encarnado para perturbar, o desejo central é isso, sabe? É onde estão nossas maiores falhas, defeitos, crimes que cometemos, entende? Que eles sabem onde a gente está falhando. E ele dá os exemplos lá, tá entendendo? Então, eles conseguem trazer do nosso inconsciente algo que para eles percebem de uma maneira bastante lúcida. Então, não pense que você está imune a isso aqui. Ninguém está imune a isso. Porque isso ainda me faz parte da gente. E aí vem as grandes dificuldades que a gente tem quando está trabalhando em um conjunto de pessoas. Quando a gente vai ver a respeito desses irmãos levianos, quando a gente vai estudar a respeito do desrespeito com o igual. Porque o desrespeito com o igual vai envolver deslealdade, desonestidade e injustiça. Deslealdade é a pessoa que você não pode ter confiança. Lealdade é igual a confiança.
É você saber que pode falar com aquela pessoa, pode confiar, porque se ele diz que vai fazer aquilo, ele vai fazer mesmo, tá entendendo? Ele não vai pular para trás, não. São pessoas, eu vou, eu faço, eu cumpro, vai lá e assumo a responsabilidade e coloca em prática. Não são pessoas que ficam vacilando. Eu vou, mas chega de uma hora não vai, eu vou, não, fulano vai para mim, vai empurrando. E isso é deslealdade, gente. Você se comprometer a fazer um trabalho de um grupo, e depois que o grupo está formado, o nego pula fora. E tenta arrumar alguma explicação que jamais se justifica. Por quê? Porque esse grupo que a gente está trabalhando, e que todos trabalham numa casa religiosa, não existe pessoas que não estejam passando por provas, por expiação e punição. Todos nós estamos passando por expiações. E não é porque a minha expiação vai ser maior do que a dos outros. Não. A expiação é proporcional à capacidade de cada um de levar adiante. E entenda uma coisa. Se isso faz parte do teu contexto, do teu plano reencarnatório, e você está pulando fora, seja por preguiça, por covardia, ou seja lá por que for, que você está tentando explicar, a tua consciência vai ficar maculada com isso. Porque é como foi lido aqui, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. E se a seara é imensa e os trabalhadores são poucos, e os poucos estão pulando fora, a coisa fica complicada. Porque aqueles que realmente têm lealdade, eles não vão pular fora. Vão dar o sangue. Vão ficar mais comprometidos nas suas tarefas do dia a dia? Vão. Mas eles vão ser leais. Porque o trabalhador do Cristo tem que ser leal. Ele tem que assumir competência daquilo que ele está dizendo e ele vai lá e faz. Ele não tenta explicar com bagatelas a responsabilidade que está ao alcance dele. Eu converso muito com meus filhos a respeito disso, sabe? E eu falo muito para eles, olha, a gente trabalha aqui do ponto de vista médico, eu já comentei isso com vocês, sabe? E aqui do ponto de vista médico, que a gente está vivendo, nesse mundo de provas e expiações, de missões, a gente está lidando com vidas humanas. Quando a gente fala vidas humanas, todo mundo entende, né? Vidas humanas. Mas na casa espírita, a gente trabalha com individualidades espirituais. Se aqui eu vejo uma personalidade, na casa espírita eu vejo uma individualidade com múltiplas personalidades atrás, cheias de comprometimentos, de provas, expiações e missões. Muitos desses irmãos que estão esperando a palavra consoladora do Evangelho, e que é dever nosso ser leal a esse Evangelho, ter confiança nele e trazer essa confiança para os outros. Porque o que está em jogo é a palavra de Deus que ele mandou com a terceira revelação. E eu tenho que preservar isso, honrar isso, ser leal a isso. E eu tenho que levar isso para todos. Independente se fulano, ciclano, beltrano vai gostar ou não vai gostar. Não interessa. Meu problema não é diretamente com fulano, ciclano, beltrano. Meu problema é diretamente com Deus e minha consciência. Eu sempre falei isso para vocês aqui. Toda vez que eu faço o que é certo, é porque eu estou cumprindo o dever. Quem cumpre o dever faz o que é certo. A consciência se harmoniza com a lei de Deus. Aquele que não cumpre dever, mas faz só o que pode, danou-se. Não vai bem na fita. Porque esse não está cumprindo o dever diante de Deus. Está querendo fazer só meia boca daquilo. Oh, só isso que eu posso. Até aqui eu vou. A partir daqui, não quero me comprometer. Pura covardia. Pura deslealdade. Isso quando não faz o pior. Não fala da doutrina, mas fala só do que acha.
E aí a coisa fica pior ainda, sabe? Porque são esses que a gente está convivendo entre os iguais. E eu sempre falei para vocês que entre os iguais o relacionamento ele é horizontal. A gente trabalha por sugestão. Quando a gente está aqui estudando, falando, trazendo, expondo, estamos sugerindo. Cada um vai fazer o que quiser. A responsabilidade é de cada um. Mas uma coisa eu gostaria que vocês entendessem, sabe? É o peso dessa palavra, lealdade, confiança, naquele que convive conosco, formando um grupo, e que ele precisa desempenhar a função dele. É como as peças de motor de um carro, sabe? Quando falta uma das peças, a engrenagem não funciona direito. Vai no sacrifício, mas vai. Porque aqueles que são leais vão levar adiante. Mesmo entre sacrifício, mas vão levar. Então, o que é que esses irmãos vêm sugerir no trabalho de um grupo dentro de uma casa espírita? A coisa é simples, a coisa não é complicada. Eles vão sugerir situações personalísticas da vida daquela criatura para que o contexto da obra seja desestruturado. Ah, mas minha mulher hoje eu não posso ir. Ah, mas meu irmão está passando por isso. Ah, mas eu tenho uma viagem. Ah, mas eu tenho não sei o quê. Eu tenho mais não sei o quê. Será que isso que tem é mais importante do que a lealdade diante de um grupo, diante da doutrina? Porque a gente está falando de múltiplas encarnações, individualidades. Se do ponto de vista médico, como eu estava dizendo, são vidas humanas, e todo mundo grita a respeito de vidas humanas. Pega um médico que vacilou em alguma coisa, que foi desleal, para ver o que acontece com ele. É pé na goela, quer matar, tem mais que perdeu, quer ver a desgraça daquela criatura. E nós dentro da casa espírita, como é que ficamos? Quando você foge da sua responsabilidade. São essas coisas que a gente tem que pensar. Porque é isso que acontece. E o tempo todo nós vamos ser sugeridos pela espiritualidade inferior a que isso aconteça. A gente sempre falou para vocês, sabe? E isso, entenda. A resistência moral, ela é uma coisa que tem que ser aprimorada com muita energia. Se você abre mão de uma licença moral, a chance de você voltar a cometer aquele erro é 330 vezes maior. Então, toda vez que você lançou mão de um problema seu para agir com uma certa deslealdade diante de um grupo, em que você valorizou mais uma parte sua do que o trabalho como um todo, com Cristo, ou com a doutrina, você acha que isso não é uma licença moral? Você acha que a chance de você continuar cometendo esse erro não vai acontecer? Se você acha desse jeito, você já está fascinado. Porque você não enxerga nem a influência negativa, porque você já está vivendo dela, para ela, por ela, em consórcio com esses irmãos. E isso é grave, gente. Daí a gente entender a importância do peso dessa palavra lealdade. Para que você possa e saiba que fulano você pode confiar. Ele vai cumprir. Chorando, vencendo as dificuldades da vida, mas vai cumprir. Passando por dificuldades, mas vai cumprir. Às vezes não sendo compreendido dentro do seu lar, mas vai cumprir. Porque nosso lar também é de provas e expiações. Nem pense que você vai ser entendido por todas as pessoas do seu lar. Porque não vai. Não vai. E aqueles que são mais comprometidos, servem de influência para esses irmãos que desrespeitam. Porque são personalidades ainda mais frágeis do que a gente. E eles vêm, na influência, trazer
conflito para você. É assim que funciona. É assim comigo, com qualquer um de vocês aí. Porque isso faz parte do nosso contexto. Nós estamos aqui para dar testemunho da nossa fé. Aquele que der testemunho de mim diante dos homens, eu darei testemunho dele diante do Pai. Aquele que não der testemunho de mim diante dos homens, eu também não darei testemunho dele diante do Pai. Você vai estar dando testemunho, por acaso, fugindo da sua responsabilidade, arrumando licença moral? Você vai estar dando testemunho, sendo conivente com essas entidades levianas? Que você sabe que vai ser desse jeito? Que você tem consciência disso? Porque se deduz que você, pelo menos, já deve ter lido o livro dos médios, né? Pelo menos isso. Então, gente, que a gente procure ser mais leal. Porque isso, essa lealdade que a gente precisa trabalhar, vai trazer confiança no contexto de um grupo. E você sabe que se por acaso tiver alguma coisa extra, grave contigo, você pode contar com a confiança dos outros. O maior problema é que quando a pessoa entra na deslealdade, ele faz da exceção a regra. Sempre está falhando em alguma coisa. Sempre. Não é que aconteceu uma exceção, é que aquilo ali é a regra daquela pessoa. Porque a coisa começa de pouco, é como eu disse, começa com uma licença moral e aquilo ali você vai tentando se explicar para continuar fugindo da reta, sabe? E além de ele ferir a lealdade, ele também fere a honestidade. Quando se fala de honestidade, a gente fala de conceitos ético-morais vividos. Vividos. A pessoa honesta, ela sabe o que é ética. Ela encontra na doutrina espírita um livro de ética. E ela traz esse livro de ética para corrigir as suas imoralidades. Então ela, por si só, está o tempo todo se autoeducando. Por isso que ela é honesta diante da doutrina. Entende? Ela mostra que aquilo que ela faz, aquilo que ela pensa e aquilo que ela fala está no mesmo contexto ético-moral. Ela não é daquelas pessoas que pensam uma coisa, fala outra e faz uma totalmente diferente. A gente fácil encontra pessoas desse jeito. É como Jesus mesmo falou para a gente. Conhecereis a árvore pelo seu fruto. Uma árvore boa não vai dar mau fruto. Então não fica difícil de você ver quando uma pessoa é honesta e quando ela é desonesta. É lógico que você só vai ter lealdade, confiança naquele que tem honestidade, que vive de questões éticas morais. A pessoa que faz isso, ela faz questão de estudar. Porque ela sabe que pode melhorar o seu contexto moral. À medida que ela tem conhecimentos éticos, ela vai trazendo isso para a sua vida. Porque ela gosta de aprender. E aprender é como eu sempre tenho falado para vocês, entende? É você gostar de ter conhecimento informativo, para que se transforme no conhecimento reflexivo, para que você, trabalhando essa reflexão, concorde conscientemente em dizer, puxa, mas é isso? Isso é isso? Por que é que eu não vou fazer? Você vai lá e faz. Essa é a pessoa que gosta de aprender. Essa é a pessoa que quer progredir, quer ir adiante. Essa é a pessoa que é honesta diante da doutrina. E não aquele que fica só no conhecimento informativo e pouco reflete na sua vida. Acha sempre que a informação é para os outros, não é para si. Mas não foi assim que Kardec definiu os espíritas cristãos? Que são aqueles que entendem Jesus, se esforçam para compreender esse mestre amado e vivem Jesus nas suas vidas.
a maioria das pessoas que frequentam a casa espírita não são espíritas cristãos. São espíritas imperfeitos, ou espíritas experimentadores, ou o que é pior, espíritas fanáticos, que são os fascinados. Então, no contexto das pessoas que frequentam a casa espírita, e também naqueles que são trabalhadores, você encontra pessoas desse jeito. E o que é que você tem que fazer? Só tem uma coisa para você fazer: ser honesto, ser um espírita cristão. E procurar se cercar de pessoas que também são honestas, que procuram ser espíritas cristãos. Tem suas falhas, todo mundo tem. Ninguém aqui é perfeito. Mas estão se esforçando para fazer isso, sabe? Uma das falas de Divaldo, antes dele desencarnar, me chamou muita atenção. Em que ele mesmo disse: olha, pode falar de tudo de mim, mas eu sei que de mim não faltou boa vontade para continuar insistindo em cumprir aquilo que a minha consciência pede. Essa fala do Divaldo me tocou muito fundo, sabe? Porque ele falou com uma sinceridade tão grande, ele falou com uma honestidade tão grande, sabe? Que eu queria que todos os espíritos pelo menos tivessem escutado ele falar aqui. Porque isso não pode faltar para a gente. A boa vontade para que a nossa consciência fique tranquila e procurar fazer sempre o melhor que pode nas condições que tem. Isso é uma questão de honestidade. É isso que a gente tem que trabalhar em nós. E a pessoa honesta, como eu estou falando para você, ela gosta de estudar, porque ela quer melhorar seu patrimônio ético-moral. E quem gosta de estudar e quer ser um trabalhador do Cristo, vem trazer o que estuda, o que aprende, para que todo mundo vá se nutrir disso. Então olha para a tua casa espírita e vê quantos gostam de falar para ajudar os outros. Pois é isso mesmo. São muito poucos. Muito poucos mesmo. Por quê? Porque a maioria foge. Não são espíritas cristãos. Não estão pensando em se melhorar na sua intimidade. E quando a pessoa não pensa em melhorar na sua intimidade, ele está pouco ligando para o outro. Então fogem por covardia, fogem por preguiça, fogem por acomodação, fogem porque se incomodam com a verdade. O espírito não pode ser assim. Então que a gente procure se unir com espíritos cristãos, pessoas que querem aprender não só para si, mas para que todos aprendam, porque foi isso que Jesus pediu para a gente no mandamento dele: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. É esse mandamento de Deus, e é isso que a gente deve seguir. É lógico que o espírita tem que saber respeitar o livre-arbítrio dos outros. E devemos respeitar. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que ficar calado. Porque aquelas pessoas de boa vontade também precisam estar sendo estimuladas para que não desistam diante das dificuldades da vida. Porque não é porque se ele é espírita cristão que ele não vai ter dificuldades. Vai ter, e vai ter muita. Porque somos trabalhadores de última hora mesmo. Desprezamos os 10 mandamentos, desprezamos Jesus, e agora está sendo a nossa última oportunidade. Então dificuldades faz parte da nossa encarnação. Mas que o espírita cristão entende que cada dificuldade é um estímulo que Deus está dizendo para ele: meu amigo, faz diferente e faz o melhor que pode. Porque o grande beneficiário vai ser você mesmo. Então que a gente compreenda isso, sabe? E que a gente estimule as pessoas a estudarem e a aprenderem. E a aprender para levar para os outros. Não é só para levar os que estão dentro da sua casa, não. Para todos dentro de uma casa espírita. Porque a gente faz parte do contexto social.
E todo o contexto social é feito de questões éticas e morais. Por isso que é importante você ter honestidade. E por fim, em relação ao igual, a gente tem a justiça. Justiça, quero saber que cada um deve ter seu direito porque cumpriu o que ele era devido. Então você olha primeiro para você mesmo. Você está cumprindo o seu dever para ter o direito daquilo que você acha que deve? Porque esses irmãos vão falar muito em direitos. Direito disso, direito daquilo, direito daquilo outro, direito daquilo outro. E os deveres, onde é que ficam? Está cumprindo os deveres diante da lei de Deus? Com aquilo que você se planejou dentro do grupamento espírita? Você está agindo com essa justiça? Fazendo o seu dever? Agindo com honestidade, com lealdade? Para que depois você tenha um direito àquilo que você acha que realmente tem? O direito é sempre consequência, gente, nunca causa. A causa é o dever. Foca no dever que está a causa. O resto vem como consequência do que você realizou. Porque foi assim que Jesus ensinou para a gente. A cada um será dado segundo sua obra. Então você quer receber, quer ter o direito de receber? O que é que você está obrando? Será que você está fazendo direito? Não é porque você está numa casa espírita. Não é porque você pega uma tribuna e fala. Não é porque você repete palavras sagradas que você vai ter o direito de alguma coisa. Aquele que é espírita e sabe que é espírita, ele não dá pela boca, dá pelo coração. Ele fala com emoção, porque é aquilo que ele sente. E ele sente porque ele estudou. E não só estudou, mas está praticando. Então ele fala com conhecimento de causa e de efeito. Porque o que toca as pessoas não são as ideias que são lançadas ao vento, mas a emoção que deve o direito àquelas ideias. E se aquelas ideias são trabalhadas por mim, eu estou trazendo o sentimento de cada uma delas, porque a gente já falou isso aqui várias vezes. Não são as ideias que dão origem aos sentimentos, mas são os sentimentos, a nossa afetividade que vai dar origem às ideias que a gente tem. Quando você conhece o conhecimento informativo, ele está trazendo para ser refletido em você, é você sentir o peso daquela ideia em você. Para que você, sentindo isso, sua consciência assuma a responsabilidade de dizer: é isso que é certo e você vai fazer. Por isso você vai e faz. Porque a tua consciência está dizendo que é por aí. Quando você sabe e não faz, muitas vezes você até sentiu, mas foi covarde. Porque sua consciência não quis assumir. Ah, esse é assim, mas deixa para depois. Depois você faz. Isso é uma das grandes dificuldades dentro da doutrina espírita. Tem uma mensagem do irmão X que fala justamente sobre isso. Eu dei uma lida dessa mensagem dessa outra semana. Falei até com o Rangel que ia trazer e publicar no nosso grupo. E foi uma coisa e outra, mas eu vou publicar. Hoje eu publico isso. E que eles falam justamente isso que eu estou dizendo para vocês. A pessoa sabe o que é certo, entende o que é certo, sabe que Jesus é Jesus, que a doutrina espírita é a doutrina, sabe que aí a verdade é a vida. Mas não precisa ter pressa. Você tem a imortalidade para fazer isso. É aí que está a grande falha nossa. Nós não temos a imortalidade para fazer isso. Nós temos o aqui e agora que Deus deu para que a gente fizesse aqui agora. Toda vez que tua consciência foge da lei de Deus, você não está cumprindo o dever. E todo dever que você não cumpre é um problema, é um enrosco que você está criando para você mesmo. Ninguém quer voltar para o planeta primitivo.
louco vai querer fazer isso. A não ser que ele vá em nome de um amor dele que foi para lá, e ele, em nome desse amor, está indo para lá para ajudar. Isso é caridade. Então que a gente procure entender isso, sabe? Porque o espírita que é espírita sabe que tem que ser justo. E para ser justo, ele sabe que deve cumprir deveres. E que o que vai acontecer depois disso é consequência, não é causa. Então ele não vai cumprir dever para se dar bem. Ele vai cumprir dever pelo dever. Não é assim que está escrito nos caracteres do homem de bem? No nosso livro dos Espíritos? Faz o dever pelo dever? E não para tirar algum benefício daquilo? Quantas vezes a gente estudou o utilitarismo? Que muitas vezes abunda dentro de uma casa espírita. Nego vem porque quer o benefício de alguma coisa. Nego vem porque está visando a consequência e não a causa. E quantas vezes você acha que isso vai acontecer? Nunca, vai viver de ilusão. Então você vê pessoas frequentando casas espíritas, frequentando tribunas espíritas, que depois que morrem, desencarnam, chegam no mundo espiritual e continuam fascinados. Porque foi assim que viveram aqui na Terra, dentro de uma casa espírita. Belarmino Bicas que o conte. Mais uma obra do irmão X. Fez de tudo na casa espírita. De tudo que você possa imaginar. Frequentou e criou todos os departamentos de uma casa espírita. Foram 20 anos dentro de uma casa espírita. Desencarnou 22 anos antes. Por quê? Porque não tinha equilíbrio emocional. Adiantou ser espírita? Adiantou ficar bebendo um monte de informação? Adiantou ficar repetindo palavras fortes que tem no Evangelho? Adiantou dizendo que fez caridade, levando sopa para os outros, comida para os outros? Não adiantou de nada. Porque ele não cumpriu o dever pelo dever. Ele ignorou a justiça. E viveu de ilusão. Fascinado a vida inteira dentro de uma casa espírita. Será que é isso que a gente quer para a gente? Creio que não, gente. Creio que não. Então é sobre essa classe de espíritos que a gente está estudando e que eles vêm desestruturar uma casa espírita inteira. Inteira. Tenho falado muitas vezes para vocês do livro Aconteceu na Casa Espírita. É um livro que você vê, mas é fininho, mas você não sabe o tanto que é robusto aquele livro de informação e de reflexão para a sua vida. Leia aquilo, estuda aquilo, aprende aquilo, porque todos nós estamos passando por isso o tempo todo. É normal que assim seja. Será que pode publicar esse livro lá no grupo? A gente tem PDF. Eu não sei se de onde pegou, se é permitido, né? Mas eu acho que a gente pode dar uma olhada e pode publicar, hein, Angel? Esse livro é muito bom. Lá estava escrito. Esse livro tem que ser liberado. Tem livros que vêm, entende, que é um ensinamento tão grande. Entende? Lá fala que para estudo não tem problema, é um grupo de estudo. Falou que você não pode comercializar. Não vai comercializar. Então publica a coisa. Publica, entende? Eu acho que não vai ter problema. Entende? Já está na internet mesmo, qualquer pessoa pega, né? Ninguém está roubando de ninguém. Entende? A gente está falando justamente da função do livro. Entende? Eu acho que o espírita que é espírita, o Divaldo liberou alguns livros dele para isso, né? Em virtude da importância do estudo. Então a gente precisa entender e estudar isso. Porque são assim que esses irmãos vêm trabalhar. E ele encontra dentro de nós desejos, como diz o Divaldo, desejos escabrosos, para que venha nos influenciar. E a gente deve entender isso como oportunidade de dar testemunho
da nossa fé diante das experiências que a vida está nos dando. Porque Deus vai justamente ajudar aqueles que estão trabalhando nessa direção. E não os que estão ficando acomodados. E muito menos aqueles que são mais covardes ainda dizem que estão fazendo só o possível. E a coisa fica complicada. Agora você tem dois para falar. Mas como chegou a nossa hora, semana que vem a gente vai terminar em relação ao desrespeito ao que é inferior. Porque a pessoa que não respeita o que é superior, a pessoa que não respeita o que é seu igual, você imagina o que é que ele vai falar com relação ao inferior, né? Imagina. Então, muita paz a todos. A quem obedeces? E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Paulo, aos Hebreus 5:9. Toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, é que não raro atende antes de tudo aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao trabalho de alta elevação. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida, e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre. Mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou o cativeiro. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. A quem obedeces? Acaso atendes, em primeiro lugar, às vaidades humanas ou às opiniões alheias, antes de observares o conselho do Mestre Divino? É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Obrigada, Pai, por mais uma noite de estudo e aprendizagem, que cumpramos o nosso dever com Deus com lealdade, tendo assim confiança. Jesus, nosso Mestre, nos guie sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre.